Então, eu posso começar, Celeste? Oh, meu Deus, claro. Você é anfitriã hoje, né, Rosângela? Então, hoje Então, a boa Rosângela é a noite a nossa anfitriã. todos. É uma honra participar em nome da Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília. O Simil pediu para que eu fizesse as honras da casa hoje, porque ele teve um compromisso e não pôde comparecer. E esse espaço, né, como a Tereza falou há pouco, ele tem trabalhado muito e colocado todo mundo a trabalhar, né? É um espaço que tem se dedicado muito aí sobre o dispositivo do passe, o que toca em conceitos fundamentais e cruciais para a psicanálise, né? E a gente está sempre revendo, relançando esses conceitos, né? De como é que e volta lá nesses conceitos, né? O que é a psicanálise? O que é um pai, né? Enfim, o que é a formação do analista? E hoje a gente tem a honra, né, e a oportunidade de ouvir a psicanalista Renata Conde Vescovi, psicanalista da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, que vai trazer aí, né, ela já começou a dar uma palhinha, né, quando ela sugeriu a leitura do Guimarães Rosa, A Terceira Margem, e ela sugeriu um texto que ela trabalhou e ela revisitou depois, que está aqui nesse livro da Direito e Psicanálise, que foi lançado aí, né, em Vitória, Juventude, Violência e Cultura. Então, com a palavra, Renata. Obrigada, Rosângela. Bom, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Agradeço a Rosângela, a Celeste e a Flávia pelo convite. Um agradecimento especial ao Simil, que me colocou ao trabalho, porque quando ele me fez esse convite lá atrás, ele queria que ele me propôs falar um pouco sobre passe, sobre o dispositivo do passe, e aí eu fiz a ele uma contraproposta, uma vez que ele havia me mandado, uns dias antes, esse vídeo da Terceira Margem do Rio, do João Guimarães Rosa. E eu também estava às voltas revisitando o trabalho de alguns coletivos daqui de Vitória, que trabalham com a cultura hip hop, com grafite, porque eu fui convidada a falar em São Paulo sobre a questão da juventude e da adolescência, e eu fui revisitar esse trabalho, né? E me ocorreu, a partir disso, falar a respeito da função fraterna, um conceito que eu recolhi no Paul Laurent Assun, num texto que eu tenho, que são fragmentos, digamos assim, de um texto dele em francês chamado Lições sobre o Laço Fraterno, né? Então, é por isso até que eu trouxe como epígrafe dessa conversa de hoje, um tema que eu estou ainda me familiarizando, digamos assim, a citação do João Guimarães Rosa, na Terceira Margem, quando ele diz: aquilo que não havia acontecia, né? Ele está se referindo aí ao pai na canoa, né, zingando no rio, na terceira margem do rio, rio abaixo, rio afora. É, e também uma situação de uma música do Caetano e do Milton Nascimento, sobre a terceira margem, para a gente pensar um pouco a função pai. Né? E vocês podem se perguntar por que eu estou trazendo a função pai se eu vou falar da função fraterna. Mas vamos ver. Né? Eu vou pedir para vocês irem caminhando comigo nos meus fragmentos aqui, tentando me ajudando a alinhavar o que eu preciso falar. A citação da música é Água da Palavra, água do rosa dura, margem da palavra, brasa da palavra quando não se diz nada, casa da palavra quando mais dentro aflora, fora da palavra, rio que diz, rio caudaloso nosso Pai.
né? Eles estão cantando a força do Rio São Francisco, de alguma forma, mas fazendo que é esse patrimônio da nossa cultura, mas eles estão, de alguma forma, sinalizando sobre a função pai, né? Que está nessa enxurrada da palavra, está nesse entre-lugar, está entre esse dizer e o dito, nesse que se diga, né? Enfim, a proposta também disso é para que a gente possa pensar o pai um pouco mais despojado dos atributos, né? Dos atributos de pai, né? E pensar o pai como esse outro que muitas vezes consiste na nossa fantasia neurótica, na nossa cena fantasmática, e que é desse pai que a gente precisa se separar, fazer esse luto, né? Para que a gente possa se servir dele como essa enxurrada da linguagem, né? Nesse não diz nada, ou nisso que acontece mesmo não havendo, essa emergência do real. Porque eu quero pensar também já num desdobramento desse pai, quando consiste demais o desdobramento disso no laço, no agrupamento de uma frátria que se alimenta do amódio, né? Num dos nossos encontros aqui, eu disse que eu penso que uma das questões que dificulta o laço de trabalho nas escolas não é só esse ódio estrutural e estruturante que está para todos, né? Eu penso que a maior problemática diz respeito ao amódio, né? E o amódio diz respeito a uma tentativa de consistir um outro, como diz Lacan, que ele é datado historicamente. Quer dizer, ele está dentro de um contexto subjetivo histórico que alimenta, de alguma forma, os agrupamentos. É esse amódio que eu penso que povoa muito o agrupamento e que traz muitas problemáticas e entraves ao trabalho da transmissão da psicanálise. Bom, então eu vou ler um pedacinho aqui, que eu até mandei para vocês, né, que eu digo assim: o agrupamento de analistas, cuja base é o cartel, convoca no 1 a 1 a partilha de um pouco de saber, em que os pares arrancam de si mesmo, de sua fratura real, do buraco do seu objeto incurável, um dizer que pode tocar o outro em sua alteridade, o levando a produzir um saber que aquele que enunciou o dizer jamais havia pensado. O cartel é, então, essa maneira revolucionária de produzir singularidades discursivas na articulação com os conceitos da psicanálise. Eu destaco aí essa maneira revolucionária de subverter, de trazer o novo, a maneira dos laços fraternos, a maneira de um coletivo em especial, que eu continuo acompanhando o trabalho deles, que eles se chamam FC, de Força Gravitacional. São jovens completamente desabonados de um amparo social, né, e que vão arrancando da sua dura realidade alguns elementos que possam dar sustentação a esses jovens no mundo através do trabalho do spray, do grafite, da cultura hip-hop. Né? E nessa entrevista que eu sugeri a leitura, tem 3 frases. Foi uma entrevista que eu e a Vânia Tardem fizemos com eles, com 2 coletivos. Tem 3 frases que me chamam muita atenção, que eu já trabalhei a respeito disso no funcionamento de cartéis, que um deles diz assim: a lata de spray funcionou como o meu pai, é o meu pai. Né? E numa hora que eu pergunto a eles como é que fica esse funcionamento do agrupamento, se tem um líder, que ele diz assim: a gente não tem líder, a gente tem o puxador de bonde, eles usam esse termo. O puxador de bonde é esse que entusiasma o trabalho, quando o cara está ali parado, não quer ir adiante, é um que bota o grupo para trabalhar. Né? Então, não tinha como eu não me reportar à questão do cartel, embora a gente saiba que esses coletivos tendem a cair justamente para
o movimento dos pequenos grupos, dos narcisismos das pequenas diferenças, né? Eles tentam, de alguma forma, refundar esses outros nos pequenos grupos, né? Mas eles trazem algumas sinalizações importantes sobre o funcionamento do laço horizontal de uma possível função fraterna. Então, tudo que eu vou trazer aqui é pensar a função fraterna, se é que ela existe. O Paulo Hassum pergunta se essa função fraterna realmente existe. Pensar essa função correlata ou homóloga ao funcionamento de um possível laço entre os analistas, né? Uma outra questão que me fez pensar. Bom, eu digo assim, a função fraterna, se é que podemos pensá-la como função, é o que permite aos irmãos reconhecerem o que lhes é comum na sua diferença, né? O que seria, então, comum à frátria? E depois eu pensei que talvez o melhor termo seja filia, né? E eu encontrei isso mais abaixo no texto do Paulo Hassum, depois eu vou falar dessa distinção. O que seria, então, comum à frátria, se não seu desamparo, sua fratura real? É o que permite aos irmãos deixarem de lado um pouco do ciúme e do ódio para se colocarem ao trabalho de reinventarem um discurso, rasurando assim a gramática de sentido do outro. E aí eu me pergunto, que esse eu acho que é o mote da nossa conversa, seria então a função fraterna esse operador comum aos laços horizontais que permite, no encontro com o outro, fazer operar no irmão a singularidade da função paterna, né? Eu estou perguntando se a função fraterna é isso que faz operar no irmão a singularidade da função paterna. Um avançar mais além do pai, servindo-se de seu rio caudaloso, como canta Caetano. E aí eu também me lembrei de uma outra música do Caetano, que eu gosto muito, que eu já citei algumas vezes, até para pensar o movimento de antropofagia e de heresia, né, do texto do outro, quando ele diz: a língua é minha pátria e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria, né? Numa música que ele canta divinamente com a Elza Soares, que se chama Língua, né? Então, essa frase do Caetano me pega no ponto em que a frátria, no trabalho com a polis, porque os laços horizontais dizem respeito ao enlaçamento na polis, né? A juventude ela é esse tempo em que os jovens se despojam dos seus atributos infantis, se despreende dos referenciais da família e se lançam ao novo, né? Numa espécie de novo, nos laços horizontais na polis, né? E isso tem tudo a ver com o termo filia também. Bom, esse tema da função fraterna também me ocorreu escutando a terceira margem do rio, no ponto em que o filho ele segue incansável às margens do rio, à espera de que o pai, né, que era um homem cumpridor e ordeiro, sem alegria nem cuidado, né, um dia resolve dizer para a família que estava fazendo uma canoa e vai em silêncio, sem dizer muita coisa, como diz o Rosa, sem alegria nem cuidado, nosso pai nos deu um adeus. Né? Então, essa frase me lembra muito uma frase do Lacan no Seminário da Angústia, quando ele diz assim: o outro não me reconhece nem me desconhece, apenas me determina com o enigma do seu desejo. Isso é uma função pai. Né? Então, esse filho, ele vê ali esse pai se despojando, né, fazendo para si a canoa, e segue noite e dia, rio abaixo, rio acima, ele e a canoa habitando esse lugar na terceira margem. E o filho passa a vida a esperar por esse pai.
a cuidar que nada venha lhe faltar, né? Sem conseguir fazer desse pai um luto para poder servir-se da sua função. Rosa nos convoca a refletir nesse conto de maneira brilhante sobre a função paterna, pois o pai ali não passa do silêncio, do fora da palavra, do entre o lugar, daquilo que não havia, mas acontecia. E o filho, na última tentativa, num desespero, chama o pai e diz: pai, eu tomo seu lugar na canoa. E é o único momento que o pai começa a remar em direção à margem, né? Nesse momento, o pai responde. O filho, quando olha aquilo, que o pai está chegando, se assusta e recua, foge amedrontado. Isso é muito importante. Porque, né, assim, é muito interessante o conto, né, a forma como ele vai trazendo, que a cidade toda vai para a margem do rio para entender o que está se passando com aquele pai. Chega o juiz, chega o padre, e ninguém consegue dar algum sentido àquele acontecimento, né? E o filho tem numa. Primeiro o filho pergunta assim: pai, me leva com o senhor, né? Ele se oferta ali em sacrifício para ir com esse pai. E o pai não diz nada. O único momento que ele aparece é essa, e o filho recua, né? Ele recua, penso eu, ainda aprisionado à covardia moral da sua neurose, cujo nome é ressentimento, e corre para bem longe amedrontado. Na verdade, o que esse filho esperava era o retorno triunfal de um pai, para que assim pudesse seguir abrigado em sua fantasia, fazendo assim consistir um outro. Ele tem medo, né? O pai está querendo passar para ele o bastão da autoridade, da função pai, e ele tem medo, ele recua, se abriga, né, nesse ideal de pai. Esse ponto é correlato ao que o Paul Laurent Assun, em Lições sobre os Laços Fraternos, nos permite refletir sobre uma possível função fraterna. E eu vou dizer por quê. Né? A função fraterna, o Assun nos diz, instaura a importância desse irmão como um operador na passagem à vida adulta, desestabilizando o júbilo da criança, que, em sua dificuldade de ganhar o mundo com os irmãos, através de laços horizontais, sonha em retornar à sua condição de Sua Majestade o bebê. É mais ou menos isso que o filho fica ali amedrontado. Ele recua na condição de Sua Majestade o bebê e tenta consistir um pai. O texto de Assun me levou a um texto da Maria Rita Kell, que eu achei por acaso nessas pesquisas, né? E achei um texto nosso de Convergência também, publicado no Correio da APOA. Né? Um texto que foi conduzido, é ótimo, que foi construído em laços de fraternidade, né? pelo viés da filia, uma produção ali onde cada um deposita o seu quinhão. Né? Achei esse texto lá, Darlene, quando nós escrevemos sobre psicologia das massas, né? O ano passado, e ali achei um texto de 2010 da Maria Rita Kell, que me ajudou a traduzir esses pedacinhos de papéis do texto do Paul Laurent Assun. Então, esse texto, acho que praticamente construímos. Darlene, Cecília, Celeste, Ruth, Vera, Renata. Se eu deixei alguém de fora, me ajude, né? Enfim, o texto de Maria Rita Kell é uma espécie de destrinchar do texto do Assun, em que ela comenta, isso é muito importante, sobre o desaparecimento do caráter coletivo dos atos simbólicos que possibilitam a instalação de uma nova ordem social. Ela está fazendo ali nesse texto, é muito legal essas coincidências, porque ela está tentando pensar uma democracia sustentada nos laços de filia, o que é uma utopia,
E ela se vale muito de um autor que eu tenho estudado muito, que é o Jacques Rancière, um livro dele que se chama Políticas de Escrita, né? Porque ele trabalha exatamente essa questão da filia, né? Ela diz, então, desse desaparecimento dos atos coletivos e simbólicos no social, o que não é nenhuma grande novidade, porque o Walter Benjamin já nos dizia sobre o desaparecimento dos rituais nos laços coletivos, e quem tem lido muito esse filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele trabalha muito essa questão, ele tem um livro interessante sobre o desaparecimento dos rituais, ele vai falando desse individualismo crescente, né? Que o Walter Benjamin já tinha avisado, que isso atrapalha um pouco esse trabalho de elaboração e de luto que uma coletividade precisa fazer em torno dos ideais, para que uma democracia possa se estabelecer um pouco mais tomado por esses laços de filia. E aí eu acho importante distinguir, né, eu fui lá na Hannah Arendt, no livro dela, Responsabilidade e Julgamento, onde ela distingue a diferença entre filia e fraternidade. Ela dá uma pista ali, né? Tanto a filia quanto a frater, no grego, diz respeito ao sentimento de amizade na polis. Então, é o exercício do sentimento de amizade na polis. Ressalta Hannah Arendt que é o viés político desta relação que se sustenta pela filia e pela frater. Porém, há uma distinção entre a filia e a frater que ela faz. Ela diz assim, ela vai buscar isso em Sócrates, tá? Ambos designam, filias e frater, ambas designam relações atreladas com a estrutura social. Mas a distinção importante a filia é uma relação institucionalizada de proteção e deveres para aqueles comprometidos num pacto de acolhimento, né? Especialmente um pacto de acolhimento em terras estrangeiras. Eu achei isso muito importante. Acolher o outro em terras estrangeiras. É um pacto, né? Já a frater designa as relações entre aqueles que se identificam como os irmãos, não necessariamente os de sangue, mas aqueles que se sentem unidos por uma origem comum, né? Eu acho que Freud diz isso muito bem, né? Mostrando que a origem da fraternidade é a segregação, né? O Lacan brinca, a gente escolhe quem a gente quer como irmão e quem a gente quer segregar. Então, a frater é mais ou menos esse grupinho aqui, gostosinho, né? E a filia tem uma dimensão mais ética, né? De caminhar em terras estrangeiras, de sustentar um pouco mais a alteridade, num trabalho de acolhimento, né? E dentro de uma relação institucionalizada. A frater, né, ela cita Benveniste, guarda uma estrutura de parentesco, e a filia não necessariamente. A filia diz respeito a um trabalho de um despojamento, né, e de suportar a alteridade. O estrangeiro em nós e o estrangeiro do outro, né? É suportar, como diz um escritor que eu tenho lido, que eu gosto muito, Eduardo Glissant, os abalos sísmicos que o outro pode produzir em nós, né? Nos convocar no nosso exílio, sem que a gente o tome como inimigo. Bom, então, a juventude traz o novo e tem a ver com laço social. Esse caráter coletivo do ato, próprio à juventude, em que os jovens, se despojando dos ideais da criança, lançam-se ao laço social através de laços horizontais, é um tempo,
né, diz Maria Rita Kell, em que a linguagem se modifica e se atualiza para expressar as demandas emergentes que as sanções paternas não permitem satisfazer, nem são capazes de calar, né? E ela diz uma coisa muito interessante, porque aquilo que no coletivo tem um valor simbólico de uma heresia, se isso é feito na solidão, isso pode ter um valor de um ato perverso, uma passagem ao ato, ou um apelo, né? Uma transgressão como um apelo ao pai. E o Lohan Assun diz assim, é uma transgressão não necessariamente à lei, mas as pequenas interdições arbitrárias que partem das autoridades comprometidas com a manutenção dos poderes disciplinares. E aí a Maria Rita Kell, mas o pai deve se manter enquanto função viva e operante, a exigir dos membros da frátria a renúncia a certas satisfações pulsionais em nome do amparo que a coletividade deve oferecer a todos. Este modo de funcionamento coletivo é, por excelência, o ideal de uma democracia, que não é sem o ideal do pai. Nunca é demais lembrar que as pulsões inconscientes nos deixam sempre sob os efeitos das ambivalências das paixões. Então, esse motor da ambivalência e da paixão está aí o tempo todo, e é como se a função paterna ali entre os irmãos, né, os laços paternos, os laços fraternos, pudessem mediatizar um pouco esse amódio. O Freud diz uma coisa muito interessante a respeito do herói trágico, que com a passagem da modernidade, a modernidade, que é a passagem das experiências coletivas para as experiências, para uma vida mais individualizada, que ela trouxe de volta a figura do herói trágico. Isso eu vou precisar estudar um pouco melhor, mas o que me interessou aí, que é o que ele diz, que o herói trágico ele é um pouco aquele que confisca do agrupamento da frátria os feitos do grupo e toma aquilo para si, né? E o Freud diz assim, a maneira de um irmão mais velho, daquele filho mais velho que toma para si os feitos do grupo entre os irmãos, né? Então, a modernidade traz de volta, isso traz para nós a experiência de relações mais individualizadas. Mas o ponto que quero destacar diz respeito à importância da função fraterna na renovação da língua, como um ato político. E, nesse ponto, Lohan Assun cita Jacques Rancière, exatamente nesse livro aqui. O Jacques Rancière é herdeiro do Arthur Rimbaud, aquele poeta que o Lacan cita no Ato Analítico, né, para nos falar sobre a essência do ato analítico, como esses pequenos giros, essas pequenas mudanças discursivas que produz a subversão do sujeito, trazendo o objeto A para a cena, né? Então, naquele poema Uma Razão, que ele vai falando dos pequenos gestos ali, né? Até dizer que numa pequena batida de tambor, um novo amor, né? Um novo amor ao desejo, um novo amor ao inconsciente real, a gente pode pensar ali, promove aí um novo amor, até dirigido a essa função pai e a nós analistas, esse amor ao inconsciente, que é puro enigma, né? Rancière diz o seguinte sobre os laços horizontais e na utopia de democracia dele. A perturbação teórica da escrita tem um nome político, ele vai dizer, chama-se democracia. A condição órfã do escrito sem pai, para a condição órfã do escrito sem pai, corresponde o estado de uma política sem pastor nem arquê. É preciso diferenciar e escutar um enunciado acompanhado de pai, de caráter pedagógico,
de um enunciado livre, sem corpo e sem pai. E aqui me sirvo novamente de Caetano em sua música Língua, em que ele propõe a antropofagia da língua que nos colonizou, para produzir, como diz ele, uma confusão de prosódias e uma profusão de paródias e uma confusão de eu estou confundindo. Uma profusão de prosódias e uma confusão de paródias que furtem cores, né, como camaleões, ele fala assim, promovendo assim heresias na língua. E tem uma frase na música do Caetano que eu gosto muito, né, que eu acho que ele dá um testemunho do que é profanar esse texto do outro, é subverter esse texto do outro. Ele diz assim: gosto do Pessoa na pessoa do Rosa. Sejamos o lobo do homem. Sejamos o lobo do homem. Ele pega o Pessoa do Fernando Pessoa, o nome próprio, transforma no Pessoa, no nome comum do Rosa, do nosso Rosa, né? E nos convoca a esse gesto antropofágico de comer esse outro, cuspir esse outro, introduzir esse novo aí. A língua é minha pátria, eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. É preciso, então, arrancar de Lalande, língua máter, do falar materno analfabeto, esse termo do Agamben eu amo, né? Ele diz que o falar materno analfabeto, essa profusão de picos sonoros, é um falar materno analfabeto. Eu sempre penso em Lalande. As dissonâncias sonoras para inventar disparates, renovar o sentido da língua através dos laços fraternos, cujo nome, para os analistas, é o trabalho em cartel. Né? Então, eu pensei na mátria como corpo de Lalande, que a frátria vai arrancar daí desse corpo de Lalande, né? Da mátria. Eu estou falando de democracia, eu estou falando de função pai, de função fraterna, tá um emaranhado de coisas. Vocês me acompanhem e vamos ver onde a gente vai chegar. Aí Paulo Hassum vai dizer uma coisa muito importante, que o conceito de frátria ele vai dizer, foi aí que eu fui pesquisar sobre a filia. Ele vai dizer assim, que os laços fraternos não instauram apenas o sentimento de amódio, mas o sentimento de filia. Né? Ele diz uma coisa interessante, que o conceito de fratre, de função paterna e função fraterna, ficou muito associado a um tempo histórico da pesquisa do Freud, né? Onde ele estava ali em psicologia das massas, associando a fratre à massa, né? A massa dirigida por um líder tirano, que era a ascensão do totalitarismo e do nazismo na Europa, em 1922, e também a frátria ficou associada ao assassinato do pai em Totem Tabu. Mas que a gente precisa resgatar nessa função, se é que ela existe, né? O caráter da filia, da função fraterna. E aí, quando eu penso na palavra função, me vem sempre à cabeça a função lógica, né? E se ela tem uma função lógica, eu penso no caráter necessário e contingencial dessa função, poder operar ou não. Né? Bom, eu já falei aqui do herói frágil. Do herói frágil é ótimo, do herói trágico. Ai. Bom, agora eu vou lançar algumas O questões. herói na nossa contemporaneidade é frágil. É, muito frágil, sem coragem. Ele quer ficar no lugar do. Ele toma para si os feitos do irmão, né? E fica ali acomodado, abrigado nas asas dos pais. E aqui vou lançar algumas questões a respeito de nossa conversa. Existe democracia no laço entre os analistas, né? Diria que o laço entre os analistas diz respeito ao social, à polis,
tal qual a filia, né? Que propõe a partilha da alteridade. Diria, né, melhor, talvez, né, que a psicanálise só pode florescer na democracia, mas diria que essa filia diz respeito à poética das relações. É um conceito de Edouard Glissant, no livro dele que se chama Poética das Relações. Ele é um escritor da Ilha da Martinica, da mesma terra de Frantz Fanon, né? Frantz Fanon, que é um psiquiatra que estudou muito Lacan e fez uma crítica dura ao processo do colonialismo, ele que propõe esse conceito de decolonização, que é diferente de descolonizar. Decolonizar é você poder fazer uma rasura no texto do outro, no texto do colonizador, sem que você tenha que se descolonizar, sem que você tenha que destituir esse colonizador, né? É um trabalho constante de heresia sobre o texto do colono. E o Edouard Glissant, ele propõe um termo muito interessante que se chama poética das relações, e que aí eu vou só ler um finalzinho do trabalho que a gente fez na Filia para a Convergência, que a Darlene editou esse texto, que aqui é um pouco do quinhão que eu oferecia, que esse trabalho que está no texto, que não é o texto da psicologia das massas, tá? Paradoxos do Desejo, do Um ao Santoma, que foi apresentado esse ano em Barcelona. Celeste, Renata, Cecília, Ruth, Felipe, Darlene, isso. Eu vou ler o pedacinho que a gente escreveu aqui. Talvez possamos chamar de desafio hoje o nosso, não só no campo psicanalítico, mas em outros, e mesmo em conexão com a psicanálise, que é o de sustentar éticas que enlacem no coletivo a pluralidade, estabelecendo poéticas de relações horizontais, como nos propõe Edouard Glissant. O poeta nos convida a nos deixarmos atravessar pelo que ele chama, aspas, de pulsão poética da linguagem, dimensão política de denúncia da violência, que segrega vozes diversas decorrentes do colonialismo norte-americano e eurocêntrico. É um ato político deixar-se contaminar pela errância e multiplicidade sonora de outras culturas, estabelecendo poéticas de relações, poieses, produto, pequenas poieses, nesse encontro com o estrangeiro, sair um pouco daquilo que ele diz do monocromático da língua e se deixar levar por outras vozes de outras culturas, né? Ele diz que quem mais fez isso são as culturas que trabalharam com a criolização da língua, né? Que elas se apropriam do texto do colono, mastigam esse texto e inventam novas palavras, né? A criolização no Brasil não aconteceu muito, aconteceu um pouquinho na Bahia, mas foi logo recalcada pela força da língua portuguesa. Isso aconteceu muito nas línguas da América Central ali. Ele é um poeta filho da colônia francesa, né? Então, ele diz que essa experiência, né, da poética das relações provoca o encontro com o estrangeiro no outro em nós, com nossa alteridade, abrindo a possibilidade para tecer narrativas que respeitem diferenças discursivas, a fratura do real que nos é comum. E eu pergunto, é possível suportar o abalo que a alteridade presente no discurso do diferente produz em nós, sem que queiramos segregá-los? É possível nos atrevermos a experimentar poéticas de relações que nos separem de nossa, esse é um termo do Glissant, geopolítica, para habitarmos um espaço cuja paisagem, é ele também, é o dizer que causa dissonâncias nos atravessando no encontro com o outro, né? Então, ele diz também uma coisa interessante, ele diz assim, eu vou pular um pouco o texto, a tarefa de transmitir, isso aí já somos nós, né, dessa filia, a tarefa de transmitir o intransmissível da psicanálise
depende do luto do analista realizado em sua experiência no divã. Despojar-se de seu narcisismo e abrir-se ao encontro com a alteridade que se apresenta no outro, isso requer o que Glissant nomeou de, abre aspas, separação dos preconceitos monolíngues, pois a ideia de que minha língua é a minha raiz e dela não posso me separar para abrir-me a outras sonoridades, pode nos deixar narcisicamente paralisados, enfatuados, como se houvesse apenas um só modo de transmissão de saber, né? Afinal, o que se tem a fazer de novo quando se crê que apenas uma única língua pode nos dar a chave do progresso? Então, ele diz, vamos nos deixar atravessar por outras sonoridades para inventar novas línguas. E isso só é possível através de laços mais horizontais, quando os colonizados se separam um pouco desse colono, né, e dão as mãos ali à frátria e se deixam atravessar por esse estrangeiro. Bom, eu vou pular, então, um pouco aqui, só uma questão que eu quero trazer também, que eu acho muito importante, falando da poética das relações, né, que é suportar partilhar as diferenças naquilo que nos é comum. Né? No caso dos analistas, a função fraterna operando é suportar as diferenças naquilo que nos é comum. O que seria comum aos analistas? O seu objeto A, a sua fratura do real, né? E o desejo de fazer avançar a psicanálise. Trata-se aqui da política do inconsciente, que não é o inconsciente, é a política, como Lacan definiu pela primeira vez no Seminário da Lógica do Fantasma. Porque o que o Lacan chama do inconsciente e a política na lógica do fantasma, né, diz respeito ao rebatimento da satisfação pulsional que a cena da fantasia promove no público, né? E toda a confusão que isso produz nos laços fraternos, né? Os amódios, as paixões, os agrupamentos, né? Por isso que o Lacan aí aproxima pela primeira vez o sintoma do privado à ideologia, né? Ele diz que a ideologia nada mais é do que o rebatimento no social dessa profusão de sintomas, né? Que produz amódio, né? Por isso que eu disse que eu penso que a grande dificuldade no laço entre os analistas diz mais a respeito ao amódio do que a lidar com o ódio estrutural, dessa perda irrevogável do objeto A que causa desejo. Né? Porque isso os analistas precisam ir lidando, e no laço entre os analistas, dentro do possível, é evidente que nós somos paradoxais e ambivalentes o tempo todo, ninguém está imune, né, à sua cena fantasmática, podermos ficar atentos às nossas paranoias, às nossas projeções paranoicas, dentro do possível. Né? Tem uma outra questão que eu queria trazer do Paulo Hassum que me chamou muito a atenção para pensar a função fraterna como filia. Porque a função fraterna, no Totem e Tabu, que associa os irmãos ao crime, o que ali se produz? O que é comum? O assassinato do pai entre os irmãos, né? A instauração do sentimento inconsciente de culpa, o recalque, né? O nascimento do laço civilizatório, evidentemente, e a consequente instauração da diferença, né? Porque os irmãos eles vão sustentando, cada um a seu modo, os seus lugares de diferença no laço civilizatório. Né? Então, a função fraterna ali produz o recalque, isso tudo que eu disse. Mas aí o Paulo Hassum falou uma coisa que me deixou muito intrigada, que ele diz assim, mas olha, no assassinato do pai, os filhos, rapidamente, eles não tomaram a posição de culpados. O sentimento de culpa não se instaurou imediatamente. Eles foram tomados pelo júbilo.
E essa palavra, para mim, é muito cara, né? Eles tiveram aquele êxtase de poder assassinar esse pai primevo, né, sem lei, né, e instalar ali o laço social e o totem, mas no primeiro momento eles tiveram o júbilo. E aí eu fui, por associação, a um texto do Lacan, no Le Nom du Père. Isso tudo são as pesquisas que eu ando fazendo. Aquela aula em que ele diz que os seres sexuados não se autorizam senão por si mesmo e por alguns outros, né? Que o Lacan ali está falando de uma escolha inconsciente, né? Uma escolha do lado da criança, diante desse outro, de uma posição de gozo, né? É evidente que tem aí a herança do outro, mas tem algo que é da ordem do real, né? Que ele está trazendo algo que é da ordem do real, que eu sempre associo o júbilo a esse sintoma incurável, como o acontecimento de corpo. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu penso que o laço entre os analistas, a aposta, é que se possa extrair desse incurável do sintoma, né, esses elementos jubilatórios, né, da mátria, né, de Gilles que eu também estou aproximando a isso, para que se possa estabelecer nesse laço entre os analistas a poética das relações, o trabalho, né, de encontro com a diferença, de suportar o encontro com a diferença e suportar essa função que o Laurent Assou nos chama dessa função do irmão que, diante desse outro irmão que quer se abrigar, né, ali na condição de Sua Majestade o bebê, voltar para aquela posição originária, esse irmão chama, vamos para os laços horizontais, né? Renata, Oi. a gente pode fazer alguma intervenção, assim? Ou você Mas vai tem, esperar? eu vou falando, se eu puder só terminar uma coisa Claro, que eu claro, tá bom. está em agressividade em Aham. psicanálise. A gente vai abrir para as pessoas que estão na coordenação fazer as primeiras perguntas, depois a gente Ah, abre tá bom. o Tá público. legal, Sérgio. Eu falei do júbilo, né? Eu falei do júbilo, eu falei desse irmão que chama, né, para o laço social. Eu digo mais ou menos assim, né, que a função fraterna ela pode operar, né, mais impregnada pela via do recalque, do amódio, como é no mito do totem tabu, né, ou mais desembaraçada desse gozo aí, né, e operar visando a filia. Né? Isso vai depender dos efeitos da destituição subjetiva, né, do desembaraçar do sintoma, que cada um dos analistas, em seu laço de trabalho, né, se permitiu ser atravessado. E já para concluir, um pequeno passeio em agressividade em psicanálise e o complexo fraterno de Lacan. Só para concluir, Freud e Lacan nos fala que a chegada do irmão precipita os ciúmes, signos da angústia de castração, indicando que a chegada do semelhante vai lhe retirar o olhar de júbilo dos pais. Isso aqui é um pequeno resumo, hein? E aqui produz-se um trabalho de identificação na dialética com o irmão. Estou falando nenhuma novidade, estou seguindo ali resumão de Lacan em agressividade em psicanálise. Destaco o termo identificação para realçar novamente o caráter necessário e contingente do irmão em operar a função fraterna, né? E é esse irmão não no sentido da cronologia, de um acontecimento. Em Os Complexos Familiares, Lacan nos diz, o irmão introduz, abre aspas, a tendência temporária da identidade estrangeira. Isso, para mim, ficou enigmático. Permitindo que o semelhante encontre naquilo que lhe é comum, ou seja, sua identidade especular, ao mesmo tempo encontre aí sua diferença. Então, somos comuns,
mas temos uma diferença. Esse é o trabalho da dialética no espelho. E aí é muito importante, porque esse irmão ele pode ficar aprisionado no complexo de intrusão, porque esse irmão produz uma intrusão, né? E não lançar-se à dialética da identificação no outro, que Lacan vai dizer que é um tempo anterior que a linguagem, antes que a linguagem lhe restitua no universal sua função de sujeito, né? Ou seja, ele se recolhe, né? E não se lança na sua diferença, ele fica lá assustado com a intrusão, né? E não se propõe a dialetizar com o irmão na sua diferença. E aí o Lacan vai dizer uma coisa interessante. A chegada do irmão, com toda a ambivalência que isso produz, ele diz assim, uma tensão unificadora na imagem, né, onde o irmão se identifica com o outro, mas também produz um desfocamento, né, porque o sujeito está lá, sou eu ou ele? Essa imagem é minha ou é dele? Né? E o Lacan vai dizer assim, que o caráter de desfocamento costuma ocorrer quando os irmãos são mais próximos. Né? E isso, obviamente, não significa próximo na cronologia, mas nas identificações. É como se a criança se perguntasse, onde está a minha diferença? Como sou? Não, como sou é ótimo. Quem sou eu aí, se não eu mesmo, né? A função fraterna pode, então, operar produzindo esse forçamento na imagem, para que o irmão saia da projeção de si, para encontrar sua diferença. Ou ele pode recuar, aprisionando-se à imagem parental, abrigando-se no olhar do outro, leia-se sua significação fantasmática, e querer destruir o objeto fraterno, que é ele mesmo. Né? Então, ou ele se lança, ele vê que no irmão tem algo comum, que é a sua fratura, e se lança a dialetizar na diferença, ou ele com medo, que nem o filho do pai, que quando o pai o chama, né, ele não vai, ele quer ir com o pai, ele fica lá em sacrifício, né, levando comida para o pai, preocupado com o pai, todo mundo vai embora, ele fica ali, ele perde anos da vida dele aprisionado ali, né, protegido na sua cena fantasmática, né, ao invés de ir dialetizar com esses irmãos. E aí ele fica nessa posição do irmão enciumado. E aí o Laurent Assun, ele diz uma coisa assim, e aí os pais precisam ficar muito atentos nessa dialética, né? Porque isso não tem a ver com a imago no espelho, que isso é na relação com o outro. Mas o irmão, na função fraterna, ele arranca, ele pode arrancar ele desse lugar. Que aí os pais têm que ficar atentos a não se colocarem numa posição consciente ou inconscientemente de governar, de dividir a frátria para governar, tomando para si um filho ali, como esse filho eleito, ou esse filho que é o herói trágico que o Freud chama lá. Né? É muito importante que os pais ajudem nesse trabalho de luto, né? Assim, e eles podem fazer isso totalmente alienados a uma posição inconsciente de querer esses filhos ali aprisionados a eles. Ou seja, eleger um dos filhos como herói trágico, que o deixa aprisionado a rivalidades sem freios e a excessos de projeções paranoicas. Aí eu me pergunto, seria então a função fraterna, esse operador comum aos laços horizontais, que permite no encontro com o outro fazer operar no irmão a singularidade da função fraterna? O que interessa a função fraterna é o laço entre analistas, e ao laço entre os analistas são as experiências em torno do impossível a saber e do traço do sintoma, aliada ao traço do sintoma de cada um e aos conceitos da psicanálise, a serem compartilhados através de laços de filia. No dizer de Maria Rita Kell, o trabalho entre os irmãos interrogam em si mesmos a verdade absoluta da palavra paterna,
promovendo a circulação da palavra em sua multiplicidade de sentidos, né? Então, ela diz que o que é comum aí é o desamparo, a fratura, né? Porque é um ponto onde nada fornece a ninguém nenhuma garantia de verdade de suas escolhas. Então, é esse o ponto comum. Nada pode justificar a escolha de cada um por que vias vai trabalhar, por essa, por aquilo. Essa escolha inconsciente, né? Que é isso que é suportar essa alteridade, esse estrangeiro no outro e em nós. Né? E eu digo assim, afinal, ninguém é dono do saber, né? Porque ela diz uma coisa interessante, né? Que nesses laços fraternos ocorre uma espécie de abertura de um campo anônimo de circulação e transmissão do saber. Eu achei importante isso, esse campo anônimo de circulação e de transmissão do saber. Eu abocanho uma parte do texto do outro, metabolizo, produzo um texto novo, e nesse laço de trabalho eu vou me apropriando, às vezes, até por osmose inconsciente de algo, de uma fala do outro, e transformo, e vou me apropriando, e ninguém é dono de nada, né? É aquele texto do autor como gesto que o Agamben trabalha, do Michel Foucault, né? Cadê o autor, né? Se não no gesto, no texto, né? Aí, para finalizar, Assum vai nos lembrar, mas o destino de uma frátria, cumprida sua função criadora de linguagem, deve ser sua dissolução. Se elas perdem sua função de campo de experimentação e passam a um campo de produção de certezas e mestrias, produzirá fatalmente a segregação e a intolerância em nome do narcisismo das pequenas diferenças. Era isso, eu vou ficar por aqui. Partilhei fraturas. Vamos ver. Obrigada. Parabéns, Renata. Foi ótima a sua apresentação. Nossa, suscitou aqui tantas coisas que eu não sei se eu vou conseguir trazer alguma amarração aí das suas fraturas, ou se eu vou continuar aqui mais fraturada ainda. Mas vamos lá. Você falou de uma forma assim tão doce, tão gostosa, né, sobre essa função fraterna, né, e associando essa função aí com a questão do cartel, né, que são os dispositivos que Lacan privilegia na formação do analista, né, o cartel e o passe, né, esses dois aí. Hoje eu recebi um telefonema de uma mãe, de uma paciente, que ela está internada porque ela está com ideias suicidas, então acharam melhor deixar ela internada. E a mãe estava desesperada porque as coisas, os pertences dessa garota estavam sumindo, as maquiagens, os pertences pessoais dela desaparecendo, e essa mãe estava desesperada, naquela angústia de querer processar, de denunciar, não sei o quê. Aí eu virei para ela e falei assim, mas por que será que isso está acontecendo agora? Será que isso é uma coisa que vem acontecendo sempre nessa instituição ou está acontecendo agora, né? E aí ela ficou pensando, pensando, e começou a falar dessa coisa da retaliação, né? E aí eu falei assim, eu acho que você tem um pouco de razão nisso, mas será que ela não está, de alguma forma, causando ali, né, um ciúmes, inveja, sei lá o quê, porque ela está lá, mas ela não para, né? Ela está agendando entrevista de emprego, ela está sempre fazendo alguma coisa. O dia que eu fui visitá-la, ela estava toda maquiada, toda bonita, né? Então, de alguma forma, ela está despertando alguma coisa nesse outro, né? Está provocando ali. E aí eu pensei nessa coisa da inveja, dos ciúmes, a função do pai, né? Você está falando também da função do pai, e isso também é estruturante, né? Os ciúmes do irmão. O Lacan Claro. traz lá no Santo Agostinho, né?
ele lá diante do quadro, da mãe amamentando o irmão, né? Mas é o ponto ali do nascimento do desejo também, né? E Claro. aí a questão que eu vou te trazer, depois eu vou passar para Flávia e para Celeste, será que esse luto do pai é algo como a formação do analista, né? É algo permanente aí? Uhum. Tá. E aí, Celeste e Flávia vão fazer, depois aí você responde e a gente abre para o debate. Você quer falar, Flávia? Eu posso falar. Tá, Pode falar. tá. Então vou fazer. Renata, a sua apresentação, né, o que você traz para a gente, em alguns momentos me pareceu de uma complexidade gigantesca, né? Assim, não é uma temática simples, é uma temática bastante complexa, né? Então, mas eu acho muito legal que você tenha feito esse voo, né, para falar de algo que é do nosso cotidiano, de uma certa forma, né? Então, você está trazendo o nosso cotidiano, mas você está aprofundando em vários autores, você está buscando, você está fazendo uma coisa bem profunda mesmo para falar dessa questão da relação entre os pares, né? Nos agrupamentos de analistas. Então, fiquei pensando aqui nessa frase que você traz, seria então a função fraterna este operador comum aos laços orientais que permite, no encontro com o outro, fazer operar no irmão a singularidade da função paterna, né? E aí eu venho com essa questão aqui, que seria o seguinte, para você Laços falar um pouquinho. orientais, Celeste, saiu. Hã? Laços orientais, você falou. Nossa, pensei em tanta coisa nesse oriental, desde o olho deitado do oriental até, até aquele... Desculpa, Não, realmente, ótimo. Não tem que realmente. Eu desculpar. pensei na guerra. Você Eu você pensei sabe o na que que eu pensei? guerra. Laços orientais. Você sabe É que eu porque o pensei oriental também? o oriental está no nosso cotidiano também, né? Então pode ser, realmente pode ter a ver com isso. Mas assim, mas laços orientais e horizontais têm a ver também com uma topologia, né? O que são esses laços orientais, né, numa topologia, né? Uma coisa que vem do Oriente, que tem aí também um lugar, né, uma marcação topológica. Então, mas aí eu fico me perguntando aqui se essa função fraterna, que depois você faz até um ato falho, porque eu estava com essa frase aqui para te perguntar, né? No final acho que ninguém percebeu isso, mas você fala assim: fazer operar no irmão a singularidade da função, aqui é paterna no seu É. texto, mas você Uhum. diz fraterna, da função É. fraterna, né? Você pergunta. Bom, então, aí partindo para a segunda parte da lógica e do seu pensamento, do que você está trazendo, eu perguntaria assim: seria isso aí, então, um prescindir do pai sob a condição de serviço dele por intermédio dessa função fraterna? E mais, essa função fraterna, ela é algo que opera no agrupamento dos irmãos, né? Eh, mas que ela aporta profundamente à função paterna. Então, seria isso. Bom, ok. Então, também Flávio, tá. É, é, então, só queria lembrar que hoje vai ser o último interescolas, né, do ano. Então, queria Intercartel, por agradecer. que será? Eu falei intercartel? Você ia falar intercartel. É a filia aí. é, Pode ser. Então, mas hoje vai ser o último, né? Então, eu queria agradecer a Renata e também todos os outros membros que vieram falar nesse espaço. E eu achei assim um espaço super importante. Queria agradecer, inclusive, as parcerias assim com a Celeste, que tomou a iniciativa desse espaço, o Simil, que não está aqui hoje, a Rosângela, que está substituindo, o Nazar também, que faz parte da coordenação.
né, desse espaço, e eu espero que ele continue, né, porque eu achei muito rico, assim, muito importante. Então, Renata, assim, eu adorei a sua apresentação, assim, você trouxe questões muito importantes, assim, e como disse a Celeste, muito complexas, né? Assim, ficou para mim, Renata, assim, essa articulação que você parece que fez, assim, entre a função fraterna e a função paterna, né? Pelo que eu entendi, né? Assim, então a função fraterna ela só funciona, digamos assim, se for atravessada pela função paterna, né? Uhum. E aí eu assim aquela interpretação também do texto do João Guimarães, né, Rosa, eu achei assim maravilhosa também. E aí eu recortei uma parte assim que ele fala o seguinte, ele fala assim: não se falava mais nele o pai, Aham. né? Só se pensava. De nosso pai não se pode ter esquecimento. A gente fazia que se esquecia. Era só para se despertar de novo. Daí eu fiquei pensando nisso, assim, nesse esquecimento. Se não se trata justamente de esquecer esse pai, no sentido de prescindir do pai na condição de servir dele, Uhum. é isso. Bom, deixa Então, eu ir de gente, vez olha em quando. como, como nós estamos aqui, né, dando a oportunidade do pessoal da organização fazer suas questões, fazer suas colocações, eu acho que o Nazar também poderia, nesse Ah, momento, ter a palavra, porque ele faz parte da organização desse trabalho desde sempre, né? Ah, Então, eu acho que claro. seria importante que ele pudesse dizer. Não, não. A única coisa que eu diria, foi muito boa apresentação, muito bom texto, mas o Lacan vai trabalhar, quer dizer, aí tem a questão da função fraterna, ele vai trabalhar o conceito de fraternidade do seminário 17, que é um seminário dificílimo, justamente na página 107, Édipo e Moisés e o pai da horda, que ele vai dizer que a única fraternidade é a segregação. Ele, Uhum. ele vai trabalhar a questão do pai em Édipo, o pai da horda, que, no caso da horda, quando os filhos matam o pai, se descobrem irmãos. Só depois que matam o pai vão se descobrir irmãos. E aí ele diz assim, olha que interessante, as energias que empregamos em sermos todos irmãos provam bem, evidentemente, que não somos, mesmo como nossos irmãos consanguíneos, nosso irmão consanguíneo. Nada nos prova que somos seu irmão. Podemos ter uma porção de cromossomas completamente opostos. Essa obstinação com a fraternidade, sem contar o resto, aí ele entra, né? Liberdade e igualdade, Uhum. é coisa ridícula que seria conveniente captar o que recobre. Só conheço uma única origem da fraternidade. Falo da humana, sempre o humus, é a segregação. Página 107, é muito interessante o desenvolvimento que ele vai realizando e que havia falado alguma coisa na proposição de 9 de outubro. É isso. Uhum. Uhum. Tá. Obrigada a todos aí pelas questões. Assim, eu vou partir dessa colocação que o Nazar fez, né? Eu acho que essa citação do Lacan no Seminário Avesso, acho que não é à toa que ele traz isso de volta, né? Porque ele está indo mais além
do mito do Édipo, né? E tá trabalhando ali os discursos como laço social, né? Então, acho que, mais uma vez, ele interroga essa fraternidade aí. Ele diz alguma coisa assim, né? Dos laços consanguíneos, ele diz: o que nos torna irmãos vamos dizer assim, é em nome de quê que nós vamos nos tornar irmãos? Qual é o que nós queremos, né? O que nós queremos que está em dissonância com o outro, então esse outro eu segrego, e nós nos tornamos irmãos em torno de um propósito, né? É isso que nos faz fraternos, que é bobagem, né? Que eu acho que isso bobagem, eu acho que a palavra não é essa, mas ele está fazendo uma certa nos lembrando de todas as complicações, né, e violências e o gozo destrutivo, né, o gozo que está em jogo na fraternidade, a violência, o ódio que está subjaz ao laço fraterno supostamente amoroso, né? Por isso que eu tentei resgatar um pouco esse conceito da filia e não da frater, né? Pensando até quase que como um ideal utópico, talvez melhor dizendo, de insistência, né? Desses analistas que sofreram os efeitos, se separaram minimamente da sua cena fantasmática, né? Alcançaram um pouco de salubridade em relação à sua cena fantasmática, de não se abrigar correndo nesse narcisismo, possam estabelecer laços de filia, né, em torno de um propósito, no caso dos analistas, de fazer avançar a psicanálise, né? E com que se entra nesse trabalho, se não com a sua fratura originária, esse objeto A que é esse incurável aí do sintoma, essa falta, né, que é essa marca que se contorna numa análise em torno desse buraco, que nos torna incurável, é com isso que se trabalha associado aos conceitos da psicanálise, né? Então, essa função pai, ela pode derivar, ser recoberta pela metáfora paterna e por todos os avatares da significação fantasmática, né? Ou ela pode, na medida em que você se despoja disso, isso que a Flávia pergunta, né? Assim, a gente se fazia esquecer do pai só para poder lembrar, né? É o tempo todo de lembrança, né? Até nos sentimentos de amódio quando surgem, né? A gente se lembra para poder esquecer, né? O problema é quando a gente quer lembrar demais, a gente não quer esquecer e fazer o caminho da gente, né? Rosângela, eu acho que você disse bem, assim, os ciúmes como estruturante, né? E o que permite laços menos tomados pelo amódio, né? O grau de função pai que está nessa função fraterna, né? Que eu acho que está muito bem explicitado no conto do Rosa, quando o pai, uma única vez, se aproxima da margem, que é o momento em que o filho diz: pai, eu tomo seu lugar na canoa. Né? Então, o pai vem, né? Assim, para passar esse bastão da função, né? E ele recua o abrigo da sua melancolia e esperar por um pai que possa retornar, né? Celeste, o seu oriental me fez pensar num texto do Lacan, aviso ao leitor japonês, né? Você falou na palavra topologia, não sei se eu entendi bem. Esse texto do Lacan é um texto difícil, né? Mas ele está avisando ali que a língua oriental, os ideogramas, e ele brinca chamando o ocidental de ocidentado, ele chama o ocidental de um acidentado, né? Porque ele fica muito preso à metáfora do pai. Ele diz que a língua ocidental nos deixa muito presa à metáfora paterna. E que os poemas
japoneses, os haikai, se não me engano o nome, eles são uma profusão, uma constelação de significantes, né, no céu. Né? Então, ele diz que a gente tinha que estar mais próximo desse, né, que uma análise pode nos levar mais próximo para esse lado oriental, no sentido da constelação sem metáfora, né? Assim, da língua mater, né? De pegar as sonoridades. Né? Você falou de uma topologia, né? E eu me lembrei logo da garrafa. Renata, só uma parte. Isso não tem a ver com a questão das religiões, não? A questão de Cristo, do Deus, né? No mundo ocidental? No mundo ocidental? Talvez. O que ele questão, faz menção é o poema chinês, né? Assim, aos haikais, que são textos extremamente substantivados e curtos. Assim, ele fala 17 sílabas. 7 sílabas, pois é. 17. Ele chama os ocidentais de ocidentados, porque presos demais à metáfora do pai, e os orientais mais soltos nos significantes, na constelação de significantes. Nada está preso sob a égide da significação fantasmática. Eu estou repetindo um pouco isso aí. Né? E a topologia, eu pensei na garrafinha de Klein, né? E pensei também nessa questão da fraternidade, que a nossa estrutura psíquica não é sem o interior que se confunde com o exterior, né? Que tem o buraco da garrafa de Klein, que é a borda do real, é onde o Lacan coloca lá no seminário Os Problemas Cruciais para a Psicanálise, o lugar do AE. Pela primeira vez no seminário Os Problemas Cruciais da Psicanálise, ele coloca na boquinha da garrafa de Klein, onde o interior se comunica com o exterior, o lugar do AE. Esse que está em vias de blá, 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 dos problemas cruciais da psicanálise. Porque esse buraco da garrafa, essa boquinha da garrafa, ela pode estar muito túrgida de amódio, e aí você cai para o narcisismo das pequenas diferenças, você cai para o agrupamento e nada acontece, ou está mais despojado desse... essa borda do buraco está mais marcada pela sua letra, e você suporta melhor praticar poéticas de relações, pegando o Eduardo Glissant. Você suporta não tomar o outro de cara como inimigo. Pelo menos você se interroga. Né? Então, assim, é uma garrafa de Klein. Ora você está segregador, querendo ser o herói trágico da história, tomar para si os feitos do grupo. Ora, se você está mais advertido, tem um pouquinho de salubridade, se separou um pouquinho do outro, você trabalha mais tomado por esse sentimento da filia que a Hannah Arendt comenta aí de Sócrates. É isso. Obrigada, Renata. Eu que agradeço. Tem algumas mãozinhas para cima e eu não... Pois é. Super obrigada, hein, Renata? Olha, em ordem está a Ruth, Tereza Meloni, Darlene e Tereza Nazar. Tá Pode ótimo. começar, Ruth. Eu acho que a gente poderia até fechar aí, né? Porque já vai estar quase 9 horas. Então. Não, me inclui aí, Tem Celeste. o Antônio então. também. Antônio Eu tinha Carlos. uma questão, mas desisti, E a porque não Ana vai dar Amélia tempo. também. Não, desisti, porque não vai dar tempo. Já vi que não vai dar, então tudo Olha bem. só, se Ruth não se Tenho, importar, a não gente desiste poderia não, Ana colocar o Amélia. Antônio, hein, Ruth? Colocar o Venha. Antônio, que ele pediu desde a hora que ela ainda estava falando. Tá bom. Né? Por que ele não levantou a mãozinha? Ele está sem recurso lá. Não deu, Pinto mole não entra. não deu nem tempo. Elas não deixam, não deu nem tempo. Quando eu fui lá, as mãos já estavam que Eu já levantar. tinha levantado, tirei e depois comi mosca. Marlene, sim, tinha levantado e tirado. Mas vai. Antônio. Vai, Antônio Tá. Carlos. Ô, Renata, obrigado aí pelo seu texto, muito bom e poético também, né? Eu fiquei muito com a questão da substância comum. O que seria essa substância comum, né? Que a gente sabe que na verticalidade seria ali o pai, né? Cada membro do grupo, né? Que depois se torna irmãos quando consome uma parte desse pai, né?
O resto também desse pai é comum, todos estão submetidos a ele, né? Mas eu fiquei me perguntando o que que seria essa substância na horizontalidade. Se ela vem da horizontalidade ou ela permite a horizontalidade. Entende? Assim, e aí, na hora que eu estava formulando aqui a pergunta, me veio uma passagem do Lacan mais ainda. Eu não sei como articular, mas eu acho que tem relação, porque ele se pergunta como que a mulher poderia conhecer a castração, já que ela, né, não tem esse ao menos um do lado da forma. E ele fala assim, é do não todo que a mulher conheceria a castração. Nesse sentido, parece que essa lei adviria do não todo, né? Como é que seria isso numa Essa lei, qual horizontalidade? lei? Assim, a lei da frátria? Eu não entendi. Seria no sentido da mulher conhecer o feminino, né? O campo do feminino, conhecer um limite, né? Que ele fala, não é Claro. que ele não tenha, né? Que ele fala que advém do não todo, ou seja, não advém do ao menos um. Não sei se isso, Bom, enfim. tá. Bom, Vamos é, fazer, então, uma rodada de perguntas, né? Isso, Tá. Ruth. bom, eu fiquei tomada pela chamada para o evento de hoje, e aí fui procurar o texto do assunto e acabei achando algumas coisas, inclusive esse texto que a Renata citou da Maria Rita Kell, né? E encontrei algumas coisas que eu acho que são importantes de serem assim. Eu acho que Renata passou por elas, mas eu fiquei com vontade de remarcar, né? De que Sim. nessa filia, que o Assum aponta que a frátria é a matriz da filia. E o que é a filia? Os laços de amizade formados a partir de afinidades eletivas, né? Então, Sim. eu acho que isso é muito importante para a comunidade dos analistas. O que faz laços de amizade entre os analistas em nome da transmissão da psicanálise, né? E uma frase dele, eu acho que também é importante, que está entre aspas, é do assunto, não se trata nem de idílio fusional, nem de Ah, hostilidade declarada. Uma pátria comum parece saber lidar com as suas diferenças, segundo o código tácito. Eu acho que isso também, essa questão das diferenças, assim, é, ela me pegou por uma questão, né? Como é possível que um único sobrenome possa caber a portadores tão distintos? Quer dizer, numa família, os irmãos podem ser extremamente distintos, as diferenças podem ser marcantes, apesar do mesmo sobrenome, né? Então, parece que entre os irmãos o sobrenome paterno é apenas um dos nomes do sujeito e o menos importante no final das contas, se ele consegue marcar a sua posição no mundo, né? Então, eu acho que isso também é muito importante para nós analistas, assim, que não se trata de irmãos iguais, e, portanto, não se trata dessa fraternidade, né, que o Lacan estava falando lá me parece, né, dessa fraternidade lá do Seminário 17, mas de uma possibilidade de marcação das diferenças, né? E eu me lembrei novamente de uma coisa que o Lacan fala lá no Seminário 24, que quando ele funda a RSI, ele quer ser lembrado não pelo seu nome próprio de família, mas pela sua produção de RSI. Eu acho que tem a ver com
com essa questão da diferença aí, né, entre os analistas, entre essa fraternidade dos analistas. E, assim, na verdade, eu gostaria que você voltasse à sua última frase, porque você fala que até onde essa fraternidade vale a pena, né? Até onde, a última frase do seu trabalho, você diz até onde vale a pena estar juntos, né? Mas, enfim, porque eu acho que tem a ver com isso que eu trouxe, assim, essa coisa da diferença, poder estar se estabelecendo nessa horizontalidade. Assim, dá para ser de dois em dois, assim, Ruth. Eu acho que a sua pergunta, Ruth, conversa com a de Antônio, né? Obrigada por ter lembrado disso. Assim, tem um outro conceito que eu deixei de fora, eu fiz, né, que é a transferência de trabalho. Até onde vale a pena essa fraternidade? Eu acho que a transferência de trabalho aí é o motor, é o modulador, né? Quando você se recorda de que um mesmo sobrenome paterno é comum, é o comum, né? Talvez tenha a ver com a substância do comum, né? E, ao mesmo tempo, diferentes marcações inconscientes, que o Laurent Assun vai falar do júbilo, eu entendi assim, né? Esse estado jubilatório para cada um. Cada filho come um pedaço do pai diferente. Cada um toma para si um traço unário distinto, digamos assim, né? E eu fiquei pensando, Antônio aí, Ruth, assim, vou tentar responder como dá, que no Totem e Tabu, na frátria do Totem e Tabu, o que está em jogo é o comum na diferença, eu fiquei pensando. Isso que é comum, isso que a Ruth disse, esse sobrenome paterno, e cada irmão com a sua diferença, naquilo que ele abocanhou desse pai. Na filia, a Ruth disse aí uma coisa interessante sobre a diferença, agora eu me perdi um pouco, seria a diferença no comum, né? Eu poder sustentar no laço entre os analistas a minha diferença naquilo que nos é comum. O que é o comum aí, né? É essa falha na estrutura, esse furo do objeto, é a partilha do comum do objeto A de cada um. Aonde essa borda do buraco que está bordada ali é a função pai, né? Então, seria, se no Totem e Tabu temos o comum na diferença, eu estou pensando aqui agora. Na filia, você tem a diferença, sustentar essa diferença, e o que nos torna comum? A falha, o buraco do objeto, né? Eu não sei, pensei nisso. Eu queria ouvir mais perguntas. Tereza. Eu estou aqui esperando. Eu vou Tereza pegar. Darlene e Tereza Nazar. Tem muita coisa para estudar nessa Em questão da primeiro lugar, eu quero, como a Celeste falou, apontar uma complexidade bastante grande, né, que você trouxe, porque realmente, hoje, inclusive, discutindo num outro grupo sobre a questão da leitura do Lacan que retorna a Freud, a nossa leitura que retorna a Lacan, estava pensando uma coisa comum que, para se ler, tem que tomar distância, debruçado em cima do texto, não se lê. E eu acho que a complexidade vem daí, que você teve que tomar uma distância, buscar outros autores, né, muitos autores até fora da psicanálise, autores orientais, digamos assim, eu vou usar esse significante, no sentido, autores que têm a ver com o lado onde vem o sol, né? O lado onde vem o sol, o lado do diferente, etc. O outro lado, né? Então, eu acho que você teve que fazer esse esforço e resultou num trabalho muito rico, muito importante, não só para as nossas escolas, mas para a comunidade psicanalítica, né? Que vem realmente pululando, né, de grupos e de trabalhos em meio a uma apropriação da psicanálise pelo mercado através da profissionalização, etc, etc. Bom, mas aí, pegando a história do pai, eu pensei, o pai nomeia a falta. Depois eu pensei, não,
ele não nomeia no sentido de dar um nome. Eu queria marcar um nome. Ele, na verdade, dá a possibilidade de nominar. Alguns autores fazem uma distinção, como a tradução do francês, do nominar e do nomear. A função paterna oferece uma possibilidade de haver nomes, né? E aí eu quero me juntar a Ruth nesse sentido de que não é o nome que é importante, o nome de família, mas o fato de ter recebido um nome, né? Até porque em algumas culturas, quando a mulher casa, tira aquele nome, bota outro nome, enfim. É a questão de estar nomeado, né? Isso eu acho que faz, que funda, né? Esse funcionamento. Agora, me veio uma ideia, ouvindo você, que eu nunca tinha pensado. A gente sempre fala, né, do assassinato do pai, etc., como Totem Tabu tomou, e eu pensei se o assassinato do pai não teria também a ver com a insuportabilidade diante da morte, porque assassinar é evitar a morte, no sentido da finitude, assim como se suicidar, né, é evitar a morte no sentido da finitude, como Freud trabalha na transitoriedade, né? Eu pensei isso agora. E quanto à questão da fratria e a filia, eu associei a fratria, né, com esse líder, o líder totêmico, etc., ela é uma coisa que sempre aqui na escola a gente fala, formação de grupo, ela, de certa forma, facilita a questão do amor e, portanto, do amódio, enquanto a filia, com a sua liberdade de escolha de pares, né? com a sua com o seu, digamos assim, afastamento, com um certo distanciamento, um luto do pai, né? Com a possibilidade de novas línguas, novas terras, novos horizontes, novos autores, isso tudo dá a possibilidade de desejo, de lugar de desejo, por oposição à fratria que ficaria mais marcada por um lugar de amor e, portanto, de amódio. Bom, eu acho que é o que eu pude fazer no seu texto tão rico, pegar essas. Se você trouxe fraturas, eu trouxe fissuras. Darlene. Obrigada. Eu estou anotando tudo aqui, porque eu ainda estou construindo aqui o trabalho, né? Darlene. Bom, obrigada, Renata. Minha cabeça ficou aqui pululando, tem muitas coisas, vou tentar resumir o máximo. Mas, como pergunta, eu gostaria de trazer o seguinte, né? Você falasse um pouco dessa diferença entre o amódio e o ódio primordial, né? Você falasse um pouco mais, porque eu acho isso uma questão bastante complexa e um pouco difícil para eu entender. Outra coisa, eu queria lembrar que você trouxe o texto da Convergência, eu queria fazer um comentário e dar um testemunho da importância no laço entre os analistas de trabalhar os textos. Trabalhar os textos. Convergência me ensinou bastante isso desde o início. Desde o início. A primeira experiência que me tocou muito foi o primeiro trabalho que a gente fez, Tereza, em que porque você chamou a gente para ir numa reunião onde a gente nem era membro ainda da Convergência, e a gente fez um trabalho da frérocité. Você lembrou esse significante em algum momento? Está lá, se eu não me engano, não me lembro se é no Siliceu, no Litoral, que o Lacan trabalha esse significante, e a gente tentou trabalhar algo do laço entre os analistas a partir de uma possível passagem da frérocité, porque senão a gente se destrói, né? A frérocité é a pura destruição, né? Mas a possibilidade de manter um trabalho fazendo uma passagem da frérocité, a generosité e a circulação do dom. Esse foi o título do nosso trabalho. E a Arlete Mourão fez um comentário
né, sobre o nosso texto. Então, assim, no enorme erotismo, que eu acho que esse é um novo erotismo que a gente pode fazer os textos se fecundarem. A Renata é ótimo, trouxe isso em vários momentos é, do texto dela. Então, essa experiência, e continua, e eu acho que em Convergência a gente poderia, a nossa posição de manter esse trabalho, né, dos textos se atravessarem, e um texto dá origem ao outro, Renata falou disso hoje, né, e dessa poética que pode aparecer aí como, não é, um escudo, digamos assim, que possa não eliminar, porque a ferrocité é ineliminável, né, porque eu acho que ela tem a ver Claro, ódio claro. primordial, mas um escudo, né, feito um Perseu, essa poética, que ela possa desviar um pouco essa ferrocité e nos dar um pouco de paz para trabalhar. Senão a Exato, psicanálise não exato, sobrevive, né? exato. É isso. E aí eu queria, eu resgatei aqui o texto da Arlete, né? Vou mandar para a escola o nosso texto e o texto da Arlete, como foi interessante fazer isso. E essa experiência, né, de ler os textos dos colegas e fazer esse trabalho de amarrar, isso me dá, me arrepia a pele, isso me toca Sim. no corpo, assim, para além de todo o lixo imaginário que a gente não costuma se embaraçar nele, se sujar com ele, enfim. Eu acho que tem alguma coisa que a gente pode fazer nesse sentido, né? Então, bom, eu teria milhões de outras coisas, mas eu queria deixar a questão e lembrar de um pedacinho aí das nossas histórias É a isso, partir da Convergência. é isso, é isso. Uhum. Tereza. Acho que é Tereza agora, Oi, né? oi, oi. Bom, primeiro agradecer o seu texto, Renata, muito bom. Como você mesma disse, bastante complexo, mas a gente vive de complexidade mesmo e tentar destrinchar, né, aquilo que a psicanálise nos causa. Eu queria fazer alguns recortes que eu achei interessante. Primeiro, Uhum. dizer que eu tenho um texto que eu trabalho exatamente esse conceito da filia. Já há muito tempo eu apresentei um trabalho, acho que foi na Convergência, não me lembro bem, foi até uma intervenção do Luciano Elia, que eu levei exatamente esse conceito de filia, que é um conceito interessante, porque Filós está lá na Ética Nicômaco e serviu ao Lacan, ao contrário do que se pensa, não para ele fazer o seminário da ética, mas para ele fazer o seminário 20. Ele trabalha a partir da ética nicômaco, ele vai trabalhar o conceito de gozo no seminário 20. E é estranho a gente poder pensar isso, porque a primeira aproximação é com o seminário justamente da ética, o seminário 7. Mas não, é claro que ele fala sobre isso lá, mas ele vai trabalhar mesmo a questão da filia no seminário 20, no Ancor. Isso é a primeira coisa que eu gostaria No de. seminário 20, Eu não... No seminário 20, quando ele trabalha a questão do gozo, ele está falando da problemática da filia, porque, se você lembra bem de seminário, ele vai dizer que o neurótico ele não goza, ele é gozado. A possibilidade do gozo, quando ele vai falar do mais de gozar, ele está tratando dessa questão, né? Então, esse era o primeiro apontamento que eu queria fazer. Tereza, duas palavras só para complementar essa parte do seminário 20, já que você falou dele. Tá bom. Era uma coisa que eu ia falar. Porque o Lacan vai falar ali de duas formas de amor. O amor que tenta Sim, fazer o um exatamente. e o amor como signo da troca do discurso. Eu acho isso Exatamente. fundamental para a gente estudar a questão do laço entre os analistas. Exatamente, O amor exatamente como isso. signo Isso que os mesmo. Bem discursos lembrado, circulam. Marlene. Bem lembrado. Obrigada. Obrigada a você. A outra coisa que eu achei assim, interessante porque você faz uma pergunta: a função fraterna
faria funcionar a função paterna? Eu não sei se a gente não poderia inverter a sua pergunta, Renata. Se não seria a função paterna, no vigor da função paterna, que de fato você pode pensar não a função fraterna enquanto tal, mas a possibilidade da filia, que é esse prescindir do pai a condição de se servir dele, exatamente a propósito do nome do pai. Depois você também falou uma coisa que eu achei bem importante, que você lembra, né? Você traz de volta o totem tabu e a problemática do herói trágico. E o herói trágico em Freud, ele é o representante do pai primevo, que Isso, convoca para si a responsabilidade dos demais. Quer dizer que isso, ele assume a culpa trágica, né? isso, E esse exatamente. assumir a culpa trágica, isso sempre fez questão para mim. O que isso quer dizer, né? Quando a gente está falando de uma comunidade de analistas? Essa é uma questão que, assim, eu não tenho essa resposta, mas me faz pensar, o que seria isso, né? E depois também você fala, e eu já li isso também no Lacan, que ele faz uma aproximação do convívio entre os analistas na ordem da democracia. Mas democratia, essa palavra democratia, que a primeira vez ela foi usada pelo Clístenes, lá na Grécia Antiga, demos quer dizer povo, kratia quer dizer força e poder. Mas eu me pergunto se, no lugar da palavra democracia, a gente não poderia usar, talvez com mais propriedade, quando a gente está falando do laço entre analistas, de diferocracia, que é um termo que o Magno Machado Dias, num seminário que ele deu, chamado Polética, há 300 mil anos, ele usou esse significante que eu nunca esqueci, porque eu acho que é um significante muito apropriado. Na Nem eu. verdade, não acho que Lembrei seja de dele. democracia. Sim, Talvez seja mais apropriado a gente falar dessa diferocracia. O significante não é meu, tem sim, que dar o sim, crédito, é do sim, Magno Machado Dias. E, sim. por último, um ponto que eu acho que é interessante, que eu escutei quando você trouxe, logo no início, você falou do seu trabalho com os artistas, né, de rua e tudo mais, que você colocou assim, que alguém teria dito, né, eu acho que um dos artistas, a lata de spray funcionou como meu pai. E eu escutei, depois quando você repetiu, eu realmente escutei isso que você disse. Mas eu escutei e eu fiquei com a homofonia. A lata display funcionou como meu pai. E display é mostração, é mostrar. Tem tudo a ver com a questão da sintomática do artista, porque ele mostra alguma coisa, ou que funciona, ou que não funcionou o suficiente, ou que sequer funcionou, que tem a ver com esse lugar do pai. Mas eu queria trazer essa observação, mas queria te agradecer bastante o seu Tá. texto, muito bacana. Obrigada também, muito obrigada pelas palavras de ferocracia, né? Porque eu acho que na Caramba, eu democracia. lembrei dela. Eu lembrei dela também, Tereza. Obrigada, Darlene, A também. fala da Décadas e Renata. décadas. Obrigada. Quando a Renata estava falando de democracia, eu falei, eu gosto mais de diferocracia. Não, porque o que eu disse de democracia não fiz nenhuma relação direta com a filia nem com laços fraternos, né? Eu Aham. ainda disse que é o ideal utópico do Jacques Rancière, por exemplo, né? Sim, sim, sim. Ô, É... Renata, nós só temos agora a Cecília para fazer uma pergunta, então, Ah, para fechar claro, o claro, bloco, a Cecília claro. faz a pergunta e a gente fecha. Tá bom, tá bom. Né, Diferocracia, Rosângela? é. Opa, obrigada, viu, gente? Eu cheguei do meio para o final e fiquei com uma Tem que questão aqui anotar tudo para rápida para depois colocar. concluir. É. Renata, a minha questão é muito simples e rápida aqui, né? Você começa trazendo a questão do cartel lá na sua chamada, né?
E eu fiquei com uma pergunta que é assim, né? O laço entre os analistas, né? Seja ele em que tempo tiver da sua formação, poderia ser estabelecido de outro modo que não pelos cartéis, ou seja, se o cartel é proposto pelo Lacan como esse lugar onde as diferenças, né, o singular de cada um possa comparecer, haveria a possibilidade disso comparecer fora dos cartéis, melhor dizendo, haveria a possibilidade de que esses laços, que o laço entre os analistas se fizesse de outro modo, que não pela via dos cartéis, no bom modo, né? No na possibilidade de barrar justamente a ferocidade, né? Para levantar essa questão que a Arlene levantou. Uhum. A sua pergunta é se esse exercício da filia, né, poderia aparecer não só no trabalho de cartéis. É isso que Se é você... possível prescindir do trabalho de cartéis, Na formação... independente do tempo da análise, porque você está se fazendo a pergunta sobre, inclusive esses que já têm um percurso de análise, tá, né, como é que ficam esses laços, né? Como é que ficam esses laços nessa comunidade analítica? E a minha pergunta é: trabalhar a forma de estabelecer esses laços poderia, quer dizer, o cartel não seria o espaço que pode barrar justamente a ferocidade nos laços entre os analistas, independente Sim, do tempo do seu percurso? Essa que é a minha pergunta. claro. Existiria outro modo dentro de uma escola? Uma questão, que me fiquei com essa pergunta. Uhum. Eu acho que o cartel é o melhor recurso que se tem para barrar esses efeitos do amódio, né? Evidentemente que você pode ter isso operando em outras situações, mas é o que tem de melhor. Eu penso assim, né? Porque toda vez que a gente fala em crise, né? Crise é trabalho, é nos debruçarmos no trabalho e não ficarmos presos às paixões, à discussão das paixões ali. Então, eu acho que, independentemente do tempo do percurso, o cartel é o que tem de possível, né? É o que tem é o melhor recurso que se tem nesse trabalho dos analistas, né? Porque eu acho que você está chamando a atenção, porque eu falo dessa questão da destituição subjetiva, só aí que é possível se estabelecer os laços de filia. Mas é um exercício importante. No tempo que se esteja em relação à sua posição sintomática, que se exercite a filia com cartel, que a gente possa contar com alguns outros, né, para nos interrogarmos de nossa posição e remeter isso para uma análise e tudo mais. Lembrando sempre que a gente nunca está imune. É por isso que eu estou trazendo a questão, porque em relação, inclusive, ao fato desses que já estão numa posição onde a questão da destituição subjetiva se deu, enfim, independente disso. E aí, por isso, sabe, Cecília, que eu uso muito a palavra salubridade, virou uma espécie de mantra, assim, para mim, porque salubridade não quer dizer que você esteja imune aos efeitos do amor. Você está mais advertido, mais advertido. E olhe lá, você escorrega menos nas suas cascas de banana. Então, você pode retificar o traçado ali, o seu trabalho. Pode, né? É possível. Então, a despeito da temporalidade do sintoma dos pares no trabalho, o cartel eu acho que é o melhor recurso, né? E duas perguntas. A questão da culpa trágica do herói. Eu vou pensar duas questões, porque eu acho que a Teresa Meloni me fez. Vou pegar da Teresa Meloni. Para se ler, tem que tomar distância, sempre. Sempre, né? Para se ler tem que tomar distância. Eu acho que isso faz laço com a pergunta da Flávia, se essa questão do luto do pai não é permanente. Sim, né? Você se adere mais à cena do fantasma e se separa, né? Para poder tomar distância e ler, né?
Eu falei disso, eu me lembrei, eu nunca esqueci do que o Vaperrot, quando veio a Vitória, nos disse sobre o que é você atravessar a cena fantasmática. Ele usa uma metáfora que até hoje eu lembro. Ele diz: imagine você que andou numa cidade uma vida inteira nas ruas, sem saber muito bem onde estava andando. Quando você pega um avião, você se coloca, ele usa o termo da topologia extrínseco a esse espaço, né? Você começa a ver o território que você andou, né? E o avião vai tomando distância, 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 até a cidade virar um buraco, né? No infinito, um furo. Né? Então, esse para se ler tem que tomar distância e ninguém está imune à sua cena fantasmática. Ele entra e toma distância nesse trabalho de luto. Né? A questão do herói trágico, Tereza, para mim é uma questão, eu preciso estudar mais isso. Mas esse que assume a culpa, eu associei um pouco a essa pista que o Paulo Hassum deu, desse a passagem para a modernidade, ela vem cada vez mais nos retirando desses ritos coletivos de luto, de elaboração de experiências trágicas, digamos assim. Né? Tudo tem se tornado a questão do individualismo, ao empreendedorismo de si, etc, etc. Então, eu pensei esse que assume a culpa trágica como esse filho que toma para si a culpa, né? E a culpa é irmã da consistência de um outro, né? A culpa aí nesse sentido, ela consiste um outro, ela consiste um pai na fantasia, e ele se coloca tolamente na posição de que ele é esse eleito, né, a purgar, ele se apropria desse saber, ele se arroga essa posição de filho único. Até aí eu consegui ler, né? Não sei, pensei nisso. Darlene, a questão do amódio e do ódio estrutural, isso tem muito a ver com uma aula do Lacan no Seminário A Lógica do Fantasma, que me ajudou muito, muito a pensar essa diferença. Eu acho de 5 de maio, se eu não estou enganada, onde ele apresenta pela primeira vez a definição de que o inconsciente é a política. Né? E ele diz ali que o inconsciente é a política. Eu falei, essa passagem do privado ao público é o rebatimento no público da cena fantasmática, da nossa cena fantasmática, que está aí meio à frátria, né? E toda a confusão que isso provoca em termos de amor e ódio, né? Que o sujeito só rebate essa cena. Ele diz alguma coisa assim, ele usa ali o exemplo de um psicanalista inglês que vira para o paciente dele e fala assim: poxa, se você está se queixando que seu parceiro é perverso com você, procure parceiros menos perversos. Aí o Lacan cai, né, cai fazendo uma análise, dizendo: não adianta dizer para o outro se separar do seu gozo, como fazer. O sujeito tem que fazer um trabalho de elaboração de se separar desse outro. Né? E ele diz que esse inconsciente e a política é o outro datado historicamente, né? Tem a ver com a subjetividade do sujeito, que, portanto, tem a ver com a amódio. O ódio estrutural e estruturante diz respeito a essa ao falha na estrutura, ao objeto para sempre perdido, né? Que o sujeito fica com aquela cicatriz desse objeto aí, né? Essa marca dessa perda. Né? Então, esse ódio incurável, porque o sujeito fica sempre esperando, na suposição, aí já na sua fantasia, na suposição de que ele pode recuperar o que o outro não lhe deu, né? Ele já cai para o campo da significação. Então, eu penso, né, que na questão do agrupamento entre os analistas, é preciso que cada um, que isso é o trabalho solitário nas análises, né, e não sem o cartel, evidentemente, que o cartel te proporciona a relançar suas questões para a sua análise, é fazer esse trabalho do luto do outro que consistiu a sua cena fantasmática. Né? Isso que me ocorreu. Né? Ai, estou cansada.
Imagino. Eu também, gente. Vamos? Tá bom, né? Vamos Ótimo. finalizar. É, Foi ótimo. Obrigada, Renata, muito obrigada. pela Obrigada a todos. generosidade. Eu Obrigada, só queria Renata. deixar Muito aqui bom o seu texto. uma sugestão. Obrigada à coordenação. Gente, a Obrigada, Rosângela Obrigada, está Renata. falando para fechar o. Ah, É só para dar uma sugestão aqui dos textos que foram citados para que possam ser partilhados lá no grupo de trabalho, no GT. aham, tá. Claro. Eu já passo um agora, esse do Paulo Hansson, eu posso passar logo. Tem ele bem lido. Eu Assim. tenho. Eu tenho pedaços Traduzido, do ele está papel. traduzido até em francês. Eu tenho tenho ele. em Isso aí, português, gente. 14 páginas. Você tem em Tchau, português, é? tchau. Tô Tenho. morta, descansada. Sobre Oh, que sobre a relação beleza. entre os Me analistas arranja, pelo amor de Deus. Mas 14 páginas também é um pedaço, não? Não, o texto, esse texto Calma. que ela trabalhou hoje sobre a relação entre os analistas, ele tem Ah, 14 páginas, tá? esse é o texto da escola. Vocês sabem que quando eu botei o nome do texto do Assum, o primeiro texto que apareceu foi esse texto da escola apresentado. Exato. Eu fiquei no Google. E a partir da POA, que está nos registros da POA. Isso. Mas foi o nosso trabalho escrito que eu levei um pouco dessa pesquisa dos adolescentes, esse negócio do assunto. Eu tenho 5 páginas do Lições sobre o Laço Fraterno. Se você tem mais, Então, me arruma. olha só, o Mas nome do esse livro texto está é em francês. o complexo fraterno e o aparecimento da frátria no dispositivo analítico. Ah, não. É esse? Maravilha. O texto são é o lições sobre texto o da laço fraterno. escola. É o texto da escola que ela está falando. Excelente. Ah, bom, você está Mas, falando gente, do texto bota que então. nós escrevemos? Eu citei aqui um tá. pedacinho dele. O Uhum. texto do Paulo Tá. Hassum, em francês, é Lições sobre o Laço Fraterno. Eu até vou pedir ao Maurício Malinska, que ele tem muita aproximação com o Paulo Hassum, nessas pesquisas da voz, para ver se Tá. ele me arranja esse texto inteiro, mas eu não tive tempo de Com fazer isso. certeza ele Eu vai gostei arranjar. muito que a gente falou uma coisa que é importante. Só vale a pena escrever um texto se for para ser atravessado pelo comentário do colega, pelo outro. Para bater palma, não precisa escrever. A gente arruma o cabelo. Ótimo. Muito Boa bom, noite, muito bom. gente. Obrigado, Adorei. Renata. Obrigada Muito bom. pela provocação. Muito obrigada, Renata. Muito Vai, obrigada. gente. Obrigada, Muito Renata. bom. Boa noite a todos. Obrigada, Obrigada, Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada.